Olá pessoal, paz do Senhor. Vamos esperar um minutinho, né? Ainda falta um minuto. Amém? Vou ter que dar uma pausada aqui, gente, porque o Facebook tá em inglês, não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Só um minuto. A paz do Senhor. Amém? Agora sim. Meu Facebook tava em inglês, não tava entendendo nada que ninguém tava escrevendo. Vocês me dão um retorno aí, se o fundo tá atrapalhando, né, pra gente dar início. Amém? Paz do Senhor. Vamos lá, né? Vamos dar um início aqui. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu convido os irmãos, né, a abrir as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: vocês são o sal da terra para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos nesta noite meditar. Qual é o papel da igreja, né, aqui na terra? Para quê? Qual o propósito que o Senhor colocou a igreja dele aqui na terra? Para que nós pudéssemos dar o exemplo. Infelizmente, nos dias de hoje, o que nós temos visto é a igreja do Senhor dando mau exemplo, né? E o Senhor nos chama a atenção nessa noite para que nós possamos meditar como tem sido as nossas vidas nos dias de hoje, né? Nesses dias em que estamos atravessando por situações, né, difíceis, como o irmão Jonathan pregou, né, e disse, eu também, né, faço as palavras deles a minha. Eu nunca vi, né, com 36 anos de idade, eu nunca vi, né, o mundo parar. Aí às vezes a gente fica pensando, isso é coisa do diabo, isso é coisa do Senhor, né? Uma coisa eu posso dizer, né? O Senhor, Ele requer mais da sua igreja. Nos dias de hoje que estamos vivendo, a igreja tem deixado de pregar a palavra do Senhor. A igreja tem deixado de levar verdadeiramente as boas novas. A igreja tem deixado de adorar verdadeiramente aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? Nós temos visto nesses dias
em que esse vírus circula aí, né, para o mundo inteiro, onde nós temos encontrado mais medo é na igreja do Senhor, a qual tinha que neste momento estar orando, né, e clamando ao Senhor para derramar sobre nós a misericórdia dele. Nós precisamos ser, né, verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos levar às pessoas o desejo de conhecer e adorar o Deus que nós servimos. O que nós vimos nesses dias, as pessoas reclamando porque as igrejas estão fechadas, né? Porque as igrejas não podem celebrar o culto. Mas eu acho engraçado. A igreja ela tem ficado aberta o ano inteiro, todos os dias, e as pessoas não vão atrás do Senhor. Às vezes a culpa é delas, sim, né? Porque elas não vão, elas não se esforçam para ir atrás, né, da palavra do Senhor. Mas muitas vezes a culpa é nossa, né? Igreja do Deus vivo. Igreja não é aquelas 4 paredes onde nós reunimos para adorar a Deus. Igreja somos nós. E nós, o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, que nós temos deixado, né, a essência do Espírito Santo. Nós temos deixado de buscar verdadeiramente a palavra do Senhor para passarmos para as pessoas as nossas experiências com Cristo. Na igreja primitiva, as pessoas adoravam a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E hoje as pessoas têm ido atrás de Deus pelo que Ele pode fazer na vida delas. Pessoas têm adorado a Deus por interesse. Se as coisas estão bom para mim, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Mas se as coisas começam a dar errado, eu perco o desejo de estar na casa do Senhor. É isso que o Senhor tem entristecido com a igreja. E eu acredito, né, por mais que nós estamos preocupados como vai ser depois dessa paralisação, eu creio, né, como a irmã Aline pregou, eu creio que esses dias o Senhor nos colocou em casa para que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar ao desejo de ser verdadeiramente luz da terra e sal do mundo. Por quê? Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Ser sal dentro da igreja, onde todo mundo é sal, é fácil. O difícil é nós sermos sal onde não tem sal, onde as pessoas não a luz, né? Nós sermos luz. O que nós precisamos verdadeiramente é nos entregar ao Senhor. As pessoas estão desesperadas, né, com medo, porque apareceu um vírus, porque precisa comprar álcool gel, precisa colocar máscara, mas as pessoas têm esquecido de quem salva verdadeiramente é Deus. A palavra do Senhor fala que Ele mata e Ele faz viver. Então, se for da vontade do Senhor que nós, né, pegamos esse vírus e morremos, nós podemos ter álcool gel, podemos ter máscara. O que nós não podemos perder é a presença do Senhor. O que nós precisamos nesses dias é verdadeiramente levar a palavra do Senhor às pessoas, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam o desejo de adorar ao Senhor quando elas olharem para as nossas vidas.
eu quero, né, falar para os irmãos que o interessante, né, da gente ver Deus na vida das pessoas e querer Deus para as nossas vidas. Quando eu aceitei Jesus, né, isso faz 16 anos atrás, eu e a minha família inteira, nós viemos do Espiritismo, né, e saímos. Né, eu creio que foi propósito do Senhor nas nossas vidas. Como eu sempre falo com o pastor Zé Berto, um dia eu conto o testemunho todo, mas eu vou contar um pequeno pedacinho para que as pessoas possam entender o que é querer Deus na vida delas através das nossas vidas. Nós saímos, né? Na verdade, nós fomos expulsos, eu e a minha família, para a honra e glória do Senhor, do Centro Espírita, onde a gente era membro. E a gente ficou, né, sem saber para onde a gente iria, sem saber onde a gente iria congregar, porque a gente não conhecia nada. Nós éramos católicos e foi apresentado para nós o Espiritismo, e lá nós ficamos por mais de 10, 15 anos. E aí a gente não sabia para onde ir. Um dia, né, eu e a minha mãe, a gente tinha bebido muito e contrariado a ação, porque na nossa ignorância nós achávamos que nós estávamos servindo a Deus ali. Leliane, mas servindo a Deus dentro de um centro de espiritismo? Sim. As pessoas acham que dentro do espiritismo o diabo ele se apresenta da forma que ele é. Isso é mentira. Ele é mentiroso e enganador, né? E dentro do espiritismo é estudada a palavra de Deus. Lógico que eles não vão ensinar a palavra de Deus como ela tem que ser ensinada. E nós, na nossa ignorância, nós achávamos que nós servíamos ao Senhor. E de uma hora para outra, a gente foi expulso daquele lugar. Aí nós nos vimos sem lugar para servir a Deus, né? Entre aspas. Porque nós não estávamos servindo a Deus. E depois de beber muito, minha mãe falou, mãe, eu falei com minha mãe, eu falei, mãe, nós vivemos tanto tempo ali, né, aprendendo tanta coisa, por que nós, né, é o que tem acontecido muito hoje, né, nas igrejas, onde as pessoas têm deixado de ser sal, né, as pessoas têm buscado o interesse delas e deixado de adorar a Deus e verdadeiramente levar a palavra. Para você ver como esse é um sentimento do diabo. E naquela hora, né, brotou no meu coração, da minha mãe, eu falei, mãe, vamos abrir um centro para nós, vamos, né, nós já sabemos, nós sabemos tudo que acontecia lá, vamos fazer o que nós aprendemos. A minha mãe falou, verdade. E nisso nós começamos a invocar os demônios, né? Eu invoquei na hora uma pombagira da minha mãe, que era conhecida, e ela, né, incorporou. E eu falei com ela, eu expliquei para ela a situação. Ela na mesma hora concordou. Eu falei, só que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você busque, né, as pessoas que precisam fazer parte junto com a gente. Ela falou, tá bom. Irmãos, pra gente ver que o mundo espiritual ele é muito real. Na mesma hora, começou a aparecer pessoas que tinha tempos que nós não víamos, bater no portão da nossa casa, e foi chegando. E cada um que ia chegando, eles recebiam um espírito diferente, né? E foi chegando aquilo e começaram a beber, e na hora tudo bom, né?
tudo muito bem, e aquele negócio foi saindo do controle. Mas minha mãe começou a pensar, né, que nós aprendemos a chamar os espíritos, nós não sabíamos mandá-los embora. Eu creio que nessa hora, né, foi o agir do Senhor. E nisso os demônios ali, eles começaram a brigar entre si. Começaram a brigar entre si incorporados. E passando um tempo, diante de Deus, irmãos, na minha casa tinha um pé de goiaba na porta da sala e um pé de manga na porta da cozinha. Nós começamos a ver os demônios pulando de uma árvore para outra. E eles começaram a brigar e começaram a jogar pedra em cima do telhado, e a coisa simplesmente saiu do controle. É a hora que, sabe, que eu creio que foi, né, que Deus colocou nos nossos corações. A minha irmã, né, que é depois de mim, ela já tinha aceitado a Jesus. Quando nós fomos expulsos, ela foi a única que realmente procurou a casa do Senhor. E já tinha falado de Jesus para nós, só que nós não queríamos, né? Naquela hora, a primeira coisa, né, que veio na minha cabeça, eu falei: mãe, liga para Michele. Liga para Michele, pede ela pro pastor dela vir aqui, porque eu não sei o que nós vamos fazer. E minha mãe ligou, né, para minha irmã. A minha irmã falou para ela que ia ligar pro pastor e não demorou meia hora. Aí chegou o pastor com a igreja inteira na minha casa. E naquela hora o pastor chegou e eles trouxeram uma caixa de som, um violão, um microfone. E eu sem entender, mas desesperada, porque eu não sabia, né, o que fazer naquela hora, e colocando aquele povo tudo para dentro. E com 5 segundos, no nome de Jesus, o pastor expulsou todos os demônios. Não tinha mais nenhum. Não fazia mais barulho, a paz voltou a reinar ali naquele lugar. Naquela hora, eu falei com a minha mãe: mãe, é isso que eu quero fazer. É esse Deus que eu quero servir. E para a honra e glória do Senhor, né? Tem 16 anos que nós estamos na presença do Senhor. Por que eu contei, né, esse pequeno, breve testemunho? Porque o Senhor, foi para isso que Ele nos chamou. Para quando as pessoas precisar, né, de um socorro, quando as pessoas precisarem de uma solução, a primeira pessoa que ela tem que lembrar é de mim e de você. Nós precisamos colocar nos nossos corações que nós somos sal da terra, para dar sabor à vida das pessoas. Nós temos que entender que nós, né, nos colocamos na brecha para sermos escudo das pessoas. Que as pessoas venham entender que quando elas precisarem, né, e procurar na lista de contato, ela vai ver o seu contato. Porque ela sabe que você é o sal da terra e a luz do mundo. Né? Nós não podemos deixar que este mundo, né, que este sistema venha nos corromper. Nós não estamos na casa do Senhor para adorar a Ele pelo que Ele fez nas nossas vidas, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer, porque Ele é fiel. Nós temos que estar na presença do Senhor para levar para as pessoas aquilo que nós recebemos dele, que é a salvação, que é a libertação, é sermos livres, né? Nós temos que entender que no Senhor nós somos livres. Às vezes as pessoas estão
aí no mundo e acham que são livres, mas na verdade elas estão presas. E é através da nossa vida, através da luz, né, que nós possamos passar para as pessoas, elas vão entender que a vida delas vão ser transformadas. Pessoas estão levando, né, Deus para as pessoas como se ele fosse um cartão de crédito, né? As pessoas são essas concessionárias de cartão de crédito e Jesus é um cartão de crédito. Quando você precisar, é só você passar. Quando você não precisar, você deixa guardado, e não é assim. Né? Nós temos que entender que Jesus, ele pagou um preço alto, um preço de sangue na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós não estamos podendo ir à casa dele, mas nós temos que entender que nós somos casa dele. E as pessoas têm que ver essa transformação que Jesus fez nas nossas vidas. As pessoas têm deixado de ser luz, de ser sal, e muitas coisas dessas que têm acontecido, né, não só no Brasil, mas no mundo, a culpa é da igreja, porque a igreja ela não tem se colocado no papel que Deus nos colocou aqui na terra. A gente tem visto aí no Facebook pessoas brigando por causa de política, pessoas brigando porque deve ou não deve voltar a trabalhar. Gente, nós temos que entender que se Deus não puder fazer para as nossas vidas, ninguém mais pode. Se Deus não puder cessar esse vírus, ninguém mais pode. Nós temos que entender que se nós estamos aqui, guardados, protegidos, é porque a misericórdia do Senhor nos guarda e nos protege. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Né? Então que nós possamos estar buscando verdadeiramente nesses dias do Senhor, se nós temos sido sal da terra e luz do mundo, se nós verdadeiramente temos dado testemunho do que o Senhor fez nas nossas vidas, das transformações que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos tirou, né, do charco de lodo, para que hoje nós pudéssemos vir, né, aqui, ir nas igrejas e falar do amor dele, levar para as pessoas a transformação dele, porque é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que pode todas as coisas. Amém? Né? Então, assim, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Assim como, né, a minha irmã, naquela época, o pastor dela foi a luz ali na nossa casa, na nossa vida ali naquela noite. E com 5 minutos, ou melhor, com 5 segundos, ele expulsou todos aqueles demônios. Onde o caos estava declarado ali. Porque se não fosse a misericórdia dele ali naquele momento, eu creio que uma tragédia teria acontecido. Porque a palavra do Senhor fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Né? Mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Então que nós possamos ser também sal da terra e luz do mundo na vida das pessoas. Que quando terminar esses dias, essa quarentena, que nós possamos pregar mais, buscar mais, levar mais a Jesus às pessoas, ser verdadeiramente luz, né? Não perder a essência do Espírito Santo que habita em nós. Amém?
né? Eu agradeço a oportunidade e eu ainda, né, prometi o pastor Zé Berto e eu vou cumprir, eu ainda vou dar o testemunho completo, mas isso foi só para os irmãos verem. O único que liberta, salva e transforma as nossas vidas é Jesus. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. E eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que eu creio, ó Pai, que o Senhor ainda fará. Pai, nós temos vivido dias difíceis, ó Pai, dias de incertezas, mas nós sabemos que a nossa esperança é o Senhor, ó Pai, e que sabemos que nem imaginamos. Então, Pai, que nesses dias nós possamos sim clamar o Teu nome, buscar, ó Deus, a Tua presença e que a transformação, Senhor, que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai, nós possamos levar às outras pessoas, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente sermos transformados pelo Teu Espírito Santo e que nós venhamos, Senhor, ser sal, sim, Deus, que nós venhamos levar sabor à vida das pessoas, para que as pessoas possam ver, ó Deus, as coisas que o Senhor pode fazer através de nós e adorar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por esses momentos que estamos tendo com o Senhor, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser a nossa fortaleza, que a Tua presença, Senhor, venha nos cobrir, ó Deus, e que nós possamos ser cheios cada dia da Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, neste momento, eu não posso deixar de pedir ao Senhor pelos enfermos, Senhor, que foram, ó Deus, atacados, ó Deus, por esse vírus, mas que o Senhor é o Deus que cura, Pai. Então nós pedimos ao Senhor que vai de encontro a essas pessoas, ó Deus, e que a Tua vontade venha ser feita, Deus. Nós não sabemos o porquê que o mundo parou, ó Deus, mas o Senhor sabe. Mas que eles possam entender que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, né? E que os irmãos possam guardar essa palavra nos seus corações, porque o Senhor falou muito, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, a gente vai falar só para as pessoas, não. O Senhor antes ele fala muito com a gente. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e os irmãos ficam com Deus. Amém? Graças a Deus. Tchauzinho.